Gente, boa tarde a todas e todos, obrigado pela presença. Eu gostaria de dar início às atividades da segunda Semana Nacional do Cérebro. Essa Semana Nacional do Cérebro acontece de fato no Brasil pela segunda vez, embora aconteça pela 18ª vez com o patrocínio da Dana Foundation for Brain Science, uma instituição sem ânimo de lucro internacional, que apoia esse evento, que seria basicamente a divulgação de atividades sobre o cérebro, como ele funciona, eventualmente deixa de funcionar, assim por diante. Ele é aberto para absolutamente todas as pessoas, não se precisa ter qualquer grau ou conhecimento sobre o cérebro, ao contrário, a ideia é conhecer o que se pensa sobre o cérebro das mais diversas formas. Eu gostaria de continuar um pouco da rotina, digamos, dessa semana, ao longo desse ano. Agradecer ao professor Bafa, em nome do Instituto de Estudos Avançados, aqui o Polo de Ribeirão Preto. Vocês sabem que tem o Instituto de Estudos Avançados da USP, em São Paulo, tem o Instituto de Estudos Avançados justamente em São Carlos, depois de São Paulo, cujo diretor de projetos, fundador praticamente, o professor Sérgio Mascarenhas, o nosso convidado de hoje, ao longo desses anos todos. E nós temos a honra hoje de ter um Instituto de Estudos Avançados, um polo aqui em Ribeirão Preto. E a primeira atividade justamente dessa Semana do Cérebro vai acontecer aqui no Instituto. Inclusive a gente tem aqui esse cartaz, que é o cartaz nacional, fazendo inclusive um pouco de eco a essa nossa intenção de juntar o que sempre deve ter estado junto, ciência e arte. Nós bolamos numa oficina que temos no laboratório de neurofisiologia, um logo que é basicamente uma caixa de marimbondos, por sinal da minha casa, eu cavuquei um cérebro aí no meio, e depois esse desenho que parece ressonância funcional de altíssima resolução, são mãos de pessoas que aleatoriamente foram pintando com guache no evento de neuroeducação uns 2 anos atrás. E aí, finalmente, com um pouquinho de Photoshop, a ajuda do Arthur e outros colegas, aquilo lá virou o logo da Semana Nacional. E a gente chamou de um desafio coletivo, nada mais coletivo que caixa de marimbondos, ninho de véspera, assim por diante. Então, acho que com essa introdução eu dou essa saudação a todos aqui presentes e agradeço então que a gente possa estar iniciando essa atividade com a presença do professor Sérgio Mascarenhas, que é o coordenador de projetos do IEA. Na sequência eu passo a falar para o professor Bafa, que fará uma apresentação mais específica do professor Mascarenhas, embora eu deva dizer aqui que é um grande mestre, um inspirador de muitas das coisas que a gente faz hoje, certamente vem dessa cabeça brilhante que ele tem, e desse cérebro brilhante que ele tem, certamente. Cabeça é uma maneira popular para se falar de cérebro, né? As pessoas na rua falando, nossa, mas estou com problema na cabeça, né? Você pode ter coceira, pode ter caspa e problema na cabeça, mas geralmente, popularmente, cabeça é cérebro, né? E parte dessa história eu acho que tem a ver com a universidade dentro da sociedade, a universidade como pertencente à sociedade. De alguma maneira tem se afastado muito da sociedade que gerou a universidade. As atividades que nós teremos nessa semana, então, essa primeira, o cérebro e música, e a música do cérebro, e depois na sexta-feira à tarde, nós teremos uma mesa redonda, controvérsias e convergência em neurociência e arte, e teremos a presença do professor Eduardo Henrique Kirchhoffel, é um biólogo, paleontólogo, historiador e filósofo da ciência. A especialidade dele é anatomia em Da Vinci. Ele fez a tese de doutorado dele com Da Vinci, a história, e ele ficou em Vinci mesmo, durante 3 anos estudando todos os códigos, todos os documentos de Da Vinci, uma pessoa excepcional, e ele estará comigo aqui dialogando sobre ciência e arte, neurociência e arte. Uma ótica de um filósofo historiador e outra de um desenhista, artista plástico amador, mas formado em fisiologia, neurofisiologia. Então eu convido para essas 2 atividades, agradeço a presença. Há outras atividades acontecendo em vários lugares da cidade, hoje à noite na UNAERP, na quarta-feira na Barão de Mauá. Nós criamos uma situação que eu acho no mínimo interessante dentro do laboratório. Eu tenho 2 alunos, tem vários, um monte no campus. Um é uma fisioterapeuta que fez UNAERP. Sempre temos esse ranço de que a universidade pública é melhor. E eu falo que é o melhor se for tipo Harvard, Stanford, Cambridge. Porque se for melhor não sendo isso, eu não sei qual que seria o modelo. Se é uma particular como Harvard, Cambridge, Stanford, ótimo. Não sendo esse o modelo, então também qualquer complicação existe. E nesse caso, eu sonhei um pouco assim. Eu tenho 2 alunos, fisioterapeuta da UNAERP e um biólogo da Mauá, particularíssimas. Cobram caro para burro, mensalidade, etc.
Um deles, 8 anos depois, está indo para a Holanda no sanduíche de doutorado, fez mestrado conosco, doutorado. Será que esse menino não tem nada a contar para Mauá? Como alguém que está transitando durante 8 anos pela USP? E será que a nossa fisioterapeuta da UNAERP, que está como pós-doc do nosso laboratório, não tem nada a contar 10 anos depois da UNAERP? Porque é curioso que a acolhida nessas duas instituições foi excepcional. E eu chamei isso neurocientista de volta a casa. Aqui que o fisioterapeuta da UNAERP, que nunca sonhou ele talvez fazer fisioterapia, fazer neurociência experimental, trabalhar com animais de laboratório, fazia clínica, biomecânica, biocinemática, sei lá. De repente está fazendo hoje uma questão que talvez o aluno lá no começo nem imagina, nem sequer passava para ele a possibilidade de fazer pesquisa de alto padrão. E a mesma coisa para o Eduardo. Então com esses dois meninos estão fazendo hoje à noite na UNAERP e quarta na Mauá essa atividade. Neurocientistas de volta a casa. E obviamente que ecoados pelo que esses alunos novos hoje poderão aprender deles. E os docentes, que alguns ainda estão presentes lá, que foram docentes desses meninos, hoje podem dialogar com esses cientistas já formados. Teremos em 2 clínicas de idosos da cidade atividade de arte, tanto música como artes visuais, de maneira, de novo, ponderar durante o envelhecimento o que significa para as pessoas a evocação, às vezes, de memórias absolutamente congeladas no tempo, mas que as artes as evocam de novo de maneira absolutamente magnífica. Acho que é a 3ª vez que a gente faz isso e de maneira tremendamente gratificante. E ainda no sábado teremos uma atividade enorme, conjugada, falo enorme porque ela é variada, era absolutamente, tipo assim, um bazar de ciência e arte na Praça 15. A gente conseguiu o espaço da Praça 15 e tem aqui vários artistas, neurocientistas, clínicos básicos, especialistas de vários tipos de formação e já, digamos, mais experientes, que estarão na praça, basicamente, conversando com a sociedade. Então temos vários todos lá, mesas, etc. Faremos oficina com as crianças, com quem quer que seja, dialogaremos sobre os mitos da neurociência, sobre o que o cérebro, e levaremos peças que a medicina cedeu, a patologia também, de maneira que a gente possa ter uma inserção no que é natural da nossa universidade, falar com as pessoas de fato. Acho que os privilegiados, poucos que estão na universidade, são justamente uma minoria. Essa grande população tem anseios, e hoje, com a disponibilidade de informação tão grande, eu acho que é simplesmente patético a gente não dialogar com eles, como se fossem simplesmente ETs. Quer dizer, nós temos alguns registros no YouTube de 1 ou 2 anos atrás, diálogos excepcionais com pessoas que estão na rua e que são tão PhDs quanto qualquer um de nós, tão lidos, conceitualmente mais elaborados do que nós, e estão na rua e simplesmente, eventualmente, nós os desprezamos, porque afinal não são parte da universidade. Então esse nexo entre a universidade e a sociedade, obviamente que é absolutamente próximo. Então, novamente, eu agradeço a todo mundo pela presença. Acho que é uma belíssima maneira de iniciar essa semana com o professor Mascarenhas. Chamo o professor Bafo só para fazer uma introdução mais física, né, do que olímpica ou romântica. Quanto tempo eu tenho? 2 horas? Bom, o Norberto insistiu para que eu fizesse uma apresentação do professor Mascarenhas. Para mim, bom, inicialmente, boa tarde a todos. É uma grande satisfação ver aqui o nosso auditório cheio e de pessoas interessadas no tema. Queria agradecer ao Norberto pela iniciativa de organizar essa semana. Já tivemos um evento a semana passada, que de certa maneira foi articulado com esse, né, relacionado à epilepsia. E então a semana segue, né, com outros temas e com o vigor de sempre. Falar do professor Mascarenhas, acho que requereria, como eu falei, muito tempo, né? Acho que ele tem uma série de características, né, que ao longo dos anos só vem se reforçando, e acho que eu queria falar só 2 delas, né? Uma é a inquietude de estar sempre perguntando questões novas, buscando novos problemas para abordar, e a outra de ser um desbravador, né? Isso começa já quando ele deixa o Rio de Janeiro nos anos 50 e vem para São Carlos, uma cidade do interior de São Paulo que não tinha nenhuma tradição de fazer ciência, e consegue lá ao longo de muitos anos implantar um importante centro de ciências exatas e um expoente na área de física, né? E nos últimos tempos o professor então começa trabalhando com matéria condensada, que era um tema maldito entre os físicos, né, da época de então. Depois ele vai trabalhar em biofísica, que foi quando eu o conheci.
depois vai trabalhar em física médica, e agora na física médica ele está preocupado com a questão do cérebro, né? Até por não sei se um acidente pessoal, vamos dizer assim, aí começou a se preocupar mais e mais com isso. O professor Pavan, já falecido, dizia que não tinha conhecido uma pessoa tão criativa quanto o Sérgio, que ele realmente toda hora fazia uma pergunta e outra, e acho que por conta disso o último prêmio que ele ganhou foi o prêmio Conrad Wessel pela sua obra na área de ciências, que acho que exprime um pouco todo esse vigor. Lembrando que eu vou ser bem breve, e para mim é uma grande satisfação ter o Sérgio aqui, que é um grande amigo, um mentor, e ao longo dos tempos eu tenho tido o privilégio de conviver com ele. Obrigado. Bem, parece que está funcionando aqui. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Tá? Tá. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao Norberto. O Norberto tem esse espírito inquieto aí, um homem cheio de interesses e de atividades, que representa muito bem esse cérebro posto em ação, né, para a educação, para a cultura. Então, agradeço muito ao Norberto. O Bafa ilustra uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos, eu estou com 85 quase, né? Então, eu digo isso mais ou menos uns 60 anos. Professor só é bom se tem aluno melhor do que ele, né? Senão você corta, quebra a cadeia de produção, né? Se não tiver gente melhor que você, quebrou. O Bafa é o melhor exemplo disso, né? De uma pessoa, de um aluno extraordinário que eu tive a sorte de ter. Bem, eu vou começar logo aqui, mas eu queria fazer duas observações. Primeiro, eu não sou especialista em nenhuma das coisas que eu botei aí para falar, tá? Eu não sou músico, eu não sou matemático, eu não sou neurocientista, o que mais? Vocês pensam qualquer coisa aí, põem uma cruz na frente. E a outra coisa que eu quero dizer é que eu tive a sorte de ter o auxílio de um grande jovem cientista, que é o Dr. Breno Cabela, que está aqui sentado, e sem ele eu não teria preparado essa conferência, juntamente com um músico de São Carlos, um músico, esse sim, profissional, que é o Alexei Rodrigo, que é um músico profissional no estúdio Berimbau, em São Carlos. Então, eu me vali dessas outras cabeças aí, né? Porque nada como o supercérebro, né? Aquele cérebro em tandem, né? Em paralelo, que usa outros cérebros, né? Então, eu queria agradecer muito ao Breno e ao Alexei, que não está aqui. Bom, a outro aviso que eu queria fazer é o seguinte, uma coisa paradoxal que o Norberto fez foi o seguinte: na Semana do Cérebro, ele pega e chama um camarada que tem um cérebro podre para falar na Semana do Cérebro. Quer dizer, pode um negócio desse? É que eu tenho uma válvula na cabeça, que eu tive uma craniotomia e puseram um negócio aí para me salvar de uma doença chamada hidrocefalia de pressão normal. Agora, não é gozado, Norberto? Na Semana do Cérebro, você pega um cérebro deficiente, né? Eu, aliás, sempre posso parar o carro, porque diz assim, pode parar aqui, deficiente físico. Eu digo, então posso parar, porque eu sou um físico deficiente. Então, né? Então dá certo, né? Bom, mas obrigado de toda maneira, Norberto, você ter tido essa gentileza. Bem, agora, outra coisa que eu queria avisar é o seguinte: eu sou muito prolixo, certo? Uns dizem que eu sou prolixo, outros dizem que eu sou prolixo. Então, quem tiver compromisso, quiser levantar e ir embora, pode ir embora, que é natural, certo? Eu estou acostumado a ver, às vezes sobra um no auditório, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos de sair, tá ok? Bem, então, olha, o título da palestra é esse aí, Cérebro e Música. E música, onde é que está aquele negocinho, querido? Alexandre aqui é o grande auxiliar. Então, opa, peraí, vou voltar.
Então, Cérebro e Música, né? O Breno botou, peraí, não é aqui. O Breno botou aqui saindo música do cérebro e ali chegando música no cérebro, né? O Breno está aqui e o Rodrigo, aqui é ao contrário, é Alexei Rodrigo. E nós temos muita sorte de ter um apoio tremendo da USP, aqui do CIP, cujo diretor é o professor Bafa, do IEA, aqui de São Paulo, na realidade, né? A Faculdade de Medicina, o Hemocentro, e nós ainda temos a sorte de ter apoio da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que ajuda nas nossas pesquisas, graças à minha grande colaboradora, que é a Maria Vicentini, que, aliás, não é física, não é médica, ela é filósofa. E tem sido um apoio muito grande para mim. É filósofa formada pela USP, e ela é que toma conta da administração dos nossos projetos. Chegou aí o grande Adilton, que é outro indivíduo multidisciplinar e que tem nos ajudado muito também. Bem, deixa eu começar essa história aqui, para não cansar vocês demais. Então, eu sempre começo as minhas palestras todas com a Escola de Atenas do Rafael. Isso aí é default, é automático, entende? Quem já assistiu alguma palestra minha, já deve estar até chateado de me ver falar sobre isso. Essa é uma grande pintura, não, perdão, ela não é uma pintura, ela é um mural, porque você não pinta, você põe os pigmentos na parede e eles difundem dentro do reboco, né? Por isso é que um mural é muito mais duradouro do que uma pintura sobre tela, né? Então, essa coisa é uma mensagem do Renascimento, pintada pelo grande Rafael. 1511 é quando ele terminou isso. São 56 personagens, e ao centro está o Platão e o Aristóteles. O Platão com o dedo para cima, apontando para o mundo da abstração, das ideias, né? E o Aristóteles com a palma da mão apontando para baixo, para o mundo da matéria. Isso daí ficou chamado na história da cultura como uma pax filosófica, quer dizer, o mundo da teoria e o mundo da experimentação, né? Do empirismo, da matéria. Agora, eu botei isso aqui também, porque isso daqui, pessoal, é uma coisa maravilhosa. Ali está o Sócrates conversando com o general Alcibiades. Aqui está o grande Pitágoras, que tem a ver com a música, porque ele fez a primeira escala musical, é a escala pitagórica, né? Então ele está ali junto com os alunos dele, seguidores, e tem a única mulher do quadro, que é a grande Hipátia, que é uma matemática grega, que estava na escola de Alexandria, e que era uma mulher que representou a grande transição entre a cultura grega, clássica, e o mundo romano e cristão. Ela, coitada, né, o machismo contra ela foi tremendo. Ela foi despedaçada por um bispo cristão, católico, que achava que ela, com a cultura politeísta grega, né, maculava todas as ideias do cristianismo clássico. Essa mulher realmente é um símbolo muito forte na matemática e na história da ciência e da cultura. Bem, aqui está o Euclides também discutindo. É uma maravilha, vocês devem procurar estudar. São 56 personagens que eu acompanhei durante 12 anos que eu tive na Itália, aliás, junto com o Bafa, que me acompanhava em Trieste. Nós íamos para Roma e eu pude acompanhar até o restauro dessa grande obra. Então eu tenho uma verdadeira mania por essa Escola de Atenas do Rafael. Bom, ao centro eu disse que estava o Platão e o Aristóteles, né? Platão com o dedo para cima, o Aristóteles apontando para o mundo da matéria, da experimentação. Aqui eu botei uma frase moderna, contemporânea, do Einstein, que justamente junta
essas duas ideias. E ao centro eu botei um deus romano, que eu adoro mitologia, né? Que é Janus. O deus é o único deus romano que não era copiado da mitologia grega. Era o deus da abertura, né? Por isso que você tem janeiro, janículo, né? Vem da palavra Jano. Então ele olha para o passado, esse velho que olha para o futuro. É um deus bifronte. Eu gosto muito de fazer metáforas com essa figura aqui do Jano. Bom, mas aqui a coisa é olhar para o Platão e para o Aristóteles e pensar nessa frase maravilhosa do Einstein. Teoria sem experimentação é vazia, mas a experimentação sem teoria é cega. Vejam que coisa maravilhosa essa junção, né? Mostrando que é essencial as duas coisas. Bem, vou passar mais rápido aqui. Esse é o Pitágoras, representado aqui de uma maneira um pouco, parece ali atrás uma tentativa de falar no teorema de Pitágoras, ali do triângulo, do famoso triângulo de Pitágoras, né, pitagórico, né? Bem, as escalas gregas musicais eram várias, né? Porque a Grécia, desde 400, mas antes até de 400 a.C., eles tinham uma comunhão musical com a filosofia, com as ideias filosóficas que acompanhavam as escalas musicais. Então você tinha vários tipos de escala conforme ia mudando a filosofia, os conceitos, a axiologia, quer dizer, aqueles pontos fundamentais que orientam a cultura, né, são os valores culturais, ia mudando a música, ia mudando as escalas. Então você tinha escala jônica, você tinha escala dórica, você tinha, são modos, né, por isso que está no masculino. Você tinha a escala frígia, você tinha lídio, mixolídio, eólio, lócrio, e assim por diante, né? Então tem várias escalas que acompanhavam um movimento musical filosófico. Não é interessante? A cada conceito filosófico, a cada escola filosófica, se associava uma escala musical. Você vê a ligação da música com a cultura, com as ideias abstratas, transformadas em harmonia, em melodia e, sobretudo, em ritmo. Porque a ideia de escala musical... Quem é que é músico aqui? Levanta o braço, por favor. Só tem esse aqui, é? Bom, pois é, então eu posso dizer besteira, né? Bom, tem aqui a nossa grande Grete, que além de tudo é mãe de músicos também, né? Além de música, é mãe de músico. Essa mulher aqui é estupenda, viu? Ela assistiu o nascimento do ITA, porque ela veio com o tio dela, que foi um dos maiores engenheiros que chegaram no Brasil no tempo da criação do ITA, lá em São José dos Campos, que é o Waloszek. E ela veio com ele. Ganhamos a grande Grete, música. Bom, então, voltando aqui Bom, agora vamos pensar em ciência, tecnologia e música. Nós falamos em filosofia e o acompanhamento das escalas musicais através das várias ordens filosóficas, né, no grande mundo grego, né, que foi a base de todo o pensamento da humanidade e que se completou depois com um pensamento muito mais engenheirístico, muito mais guerreiro, militar, que foi a cultura romana, né? Então você passou da cultura grega para a cultura romana, é claro. O que a cultura romana trouxe? Ela trouxe os tambores das legiões, ela trouxe os grandes trompetes que chamavam os soldados para a guerra, etc. Ela trouxe um outro tipo de música também. O cérebro romano, impregnado pelos valores materiais da guerra, da engenharia, da tecnologia, né? Os romanos eram engenheiros, basicamente, né? Quando Arquimedes foi morto por um soldado romano, aquilo foi o maior símbolo da morte da cultura grega nas mãos de uma cultura puramente tecnológica, uma cultura
ligada ao comércio, ligada à dominação militar, né? E nós vivemos até hoje nessa cultura. Se você olhar, todo o militarismo americano, né? Todo o militarismo chinês, japonês, etc., eles provieram de uma cultura romana, né? Vocês já pensaram nisso? E que música é essa? Essa é a música dos militares. Essa é a música que o Hitler botou na Alemanha para animar aqueles milhões de soldados a irem morrer na Rússia, né? E morrer em outros lugares, né? A música acompanha a humanidade de maneiras trágicas, de maneiras amorosas, né? De maneiras realmente tão amplas, tão expansivas, sob o ponto de vista emocional, que ela é a grande linguagem da humanidade, para o mal e para o bem. Né? Não é interessante isso, não? Muito interessante. Que ela é acompanhada não só por todas essas tendências, mas ela é acompanhada pela religião. Porque quando houve uma mobilização religiosa, tanto na Grécia, como pelo romano, como pelo cristianismo depois, a música foi um elemento de congregação, né? A música foi um elemento de reunião religiosa em torno de símbolos abstratos, mas que continham uma força social tremenda, né? Vocês sabem muito bem que até hoje um dos fundamentos religiosos para a congregação de crentes é a música, né? Então ela tem essas funções múltiplas, é uma coisa incrível, né? Como é que o cérebro humano é dominado por uma coisa que parece tão diáfana, tão volátil, né? Como a música. E como é que se expressa, qual é o meio material dessa música, né? Pode ser a voz humana, pode ser um instrumento feito com bambu, né? Ou com cerâmica, né? Ou com pele, né? Num tambor, né? É um negócio que tem a sua materialidade, mas a essência da música é essencialmente abstrata, né? E a base dessa abstração nasce do cérebro. Por isso que a gente fala na música do cérebro e na música no cérebro, né? Essas duas coisas. Então, uma coisa muito interessante, quando eu que sou o pseudocientista, né? Como físico e químico, né? Eu penso sempre em ligar a ciência a todas as coisas que eu procuro falar, porque assim como você lida com o humanismo como substância básica da cultura, você tem que pensar na ciência, tecnologia e inovação também como uma estrutura que sustenta uma cultura que, a meu ver, é a cultura que o Brasil deveria ter seguido e que, infelizmente, não seguiu até hoje, né? Nós somos um país essencialmente sem cultura científica e tecnológica, né? Isso se deve aos meus antepassados portugueses, né? Que chegaram aqui para explorar o pau-brasil, depois exploraram, a minha mulher está dizendo para eu não falar isso, exploraram o café, exploraram a borracha, né? Até hoje tem aí as commodities aí da soja, né? Essa é a cultura da exploração do meio ambiente, dos escravos, das mulheres, né? Uma cultura que é uma herança muito pesada. Só tivemos duas injeções melhorezinhas aqui, foram os italianos e os japoneses, né? Que deram uma injeção cultural melhor para nós, né? Mas fora isso, é um negócio meio pesado, viu? Ela não gosta que eu fale isso, a minha esposa ali, porque ela é mais pro lado italiano, ela olho azul, cabelo louro, então, vocês já viram, eu sou português, né, do Rio, então é diferente. Então, mas a psicoacústica estuda todas essas coisas. Eu acho isso uma maravilha, tal de psicoacústica. Eu vou mostrar um livro, a capa de um livro de um amigo meu argentino, o Hederer, o Juan Hederer. Já ouviu falar nele, Bafo? Esse Hederer, ele estudava em Buenos Aires. Era um sujeito fabuloso. Aliás, os argentinos são de rachar, viu? Eu admiro os argentinos profundamente, embora eu prefira o Pelé ao Maradona, mas, de toda maneira, eu admiro muito os argentinos. Então, o Hederer,
como ele era físico, astrofísico, e começou a estudar música por prazer. Aí ele começou a entender como é que funcionava a música em biofísica, no cérebro. Bom, não preciso dizer para vocês que esse camarada escreveu um livro que é a Bíblia da Psicoacústica. É um negócio que é conhecido no mundo inteiro. Ele saiu da Argentina, foi para os Estados Unidos, teve um sucesso tremendo. Hoje ele está no Alasca, tem um grupo lá de psicoacústica, e o livro dele é editado mundialmente em várias línguas. Bom, então o que é a psicoacústica? A psicoacústica é quando você ouve um som, ou uma melodia, etc., você tem que interpretar aquilo em termos de comportamento, porque psique é o seu conjunto de seu consciente, inconsciente, né? Subconsciente, toda aquela estrutura que o Freud descreveu naquela tríade, né, de ego, id, superego, né? Então, a psicoacústica é aquela que engaja todas essas diferentes estruturas do comportamento humano, né? E o Herder, então, interpretou muitas coisas de como que a gente ouve e interpreta, né, os sons em geral. Agora, a outra coisa que surge daí, entre tecnologia e música e ciência, é a musicoterapia. Olha, eu vou contar umas coisas a vocês inacreditáveis de musicoterapia. Por exemplo, tem um camarada que tem doença de Parkinson. Puxa, doença de Parkinson, ou o sujeito fica congelado, ou ele tem uma porção de tremores, tá certo? Tudo isso vindo dos sinais cerebrais, né? Vocês sabem que a única maneira de tratar esse pessoal que tem uma qualidade de vida zero, negativa, é com música, né? Tem um grande neurologista e psiquiatra, o Oliver Sacks, na Universidade de Colômbia, em Nova York, que é o grande guru de todos os tratamentos psicoterápicos que levam à musicoterapia. Ele tem um livro, que eu vou mostrar aqui a capa do livro, chamado Musicofilia, que todo mundo teria um prazer enorme em ler, porque ele descreve muitas das patologias dos pacientes dele e introduz a ideia de música como tratamento e a função da música como terapia, né? Bem, a acústica arquitetônica é outra área em que a tecnologia se liga à música. Fazer um grande teatro, né? Aliás, os gregos foram um craque nisso, lá para 300 a.C., né? Construíram anfiteatros ao ar livre, em que o indivíduo falava lá e você, a 300 metros de distância, escutava perfeitamente a voz dos atores, né? Quem for à Grécia deve procurar esses anfiteatros lá, que são realmente um fenômeno de desenho arquitetônico. Não é fácil desenhar, juntar tecnologia com som. Por exemplo, aqui eu estou falando, o som que sai da minha voz está batendo em vocês, que são moles. Diga isso o Adilton aí, que é especialista em elasticidade, né? Em acústica, né? Ultrassom. E bate nas paredes, volta, então isso daqui vira um mundo de vibrações e sons do ar, porque o veículo do som é o ar, né? Se tivesse vácuo aqui, ninguém me escutaria, né? A não ser visualmente, na minha linguagem visual, né? Mas, então, desenhar, por exemplo, um estúdio de som, de forma que não tenha reverberação, que exista uma uniformidade com a frequência da potência acústica que sai dos instrumentos, é um negócio muito difícil, né? Muito difícil. Tanto que o sujeito, às vezes, constrói um teatro e o teatro tem um som porcaria, né? Os cantores de ópera sabem disso. Eu não vou cantar em tal lugar porque aquele negócio lá é uma pedreira, né? Não sai som nenhum.
né? E tem outros teatros famosos, né? Que têm uma acústica maravilhosa. Não é muito fácil, né? Bom, a acústica arquitetônica, então, é uma área da tecnologia muito interessante. Bom, obviamente você tem que usar materiais adequados que absorvem o som ou não. Então aí entra engenharia de materiais, ciência de materiais. Outra coisa é que a instrumentação ciência dos materiais acústicos, instrumentação fonoaudiológica, olha quanta coisa, pessoal, que a música engaja, que ela traz em cena para poder, então, funcionar. Você sabe que o mercado da música é de trilhões de dólares. O Brasil é um dos mercados mais importantes de CD e todas as outras formas de mídia, né, que transportam a comunicação musical. Essa instrumentação fonoaudiológica é muito importante também, né? Luteria, a fabricação de instrumentos, né? De violões, de vários tipos de outros. Quando se fala luteria, em geral, se refere mais a instrumentos de madeira ou metal, né? Outra área é a modelagem computacional do som, né? Isso daqui é uma coisa que está em plena evolução, é usar os computadores para você poder desenhar um ambiente acústico, musical nos estúdios, né? Um estúdio como esse da Globo, né? Onde você filma essas novelas, aquele negócio é tremendamente estudado, modelado, né? É realmente impressionante quanto vai de ciência e de tecnologia dentro disso, tudo com a música, pessoal. A música é o veículo que leva aí. Por quê? Porque, tem dinheiro nisso aí. Tem um mercado fabuloso de trilhões de dólares, né? Instrumentos e música digital nem se fala, né? Quer dizer, os teclados, né? Todos os instrumentos musicais, digitais que são usados nos estúdios para gravação, para filtragem, né? Para recuperação até do vinil antigo, você faz tudo na base de recuperação digital, né? É uma tecnologia na área da eletrônica e da informática muito importante, né? Bom, agora o plano da palestra é o seguinte: eu ia falar primeiro sobre cérebro e música, que é o amor à música, né? Musicofilia, né? E música do cérebro. Quer dizer, uma vai para o cérebro e outra sai do cérebro. Então, o cérebro e música, essa coisa de como que a música chega ao cérebro e é interpretada por ele, é altamente complexo. Tem alguém aqui neurologista na plateia? Olha aqui, ele aqui, desculpe, eu não tinha... Então você vai me ajudar, quando eu disser besteira, você me corrige, tá? Não, vai ser difícil, viu? Eu vou ter que devolver o pagamento da sua entrada. Bom, tem aqui o nosso suporte ali, que é o Norberto também, mas você pode me ajudar quando eu disser besteira aqui. Eu tinha pedido a Luísa Silva Lopes para vir também, para me ajudar na neuroanatomia, que é um negócio complicadíssimo, né? Gânglio basal, são 6 estruturas dentro do cérebro, no mínimo 6, né? Pelo menos 6, né? Você fala tálamo, hipotálamo, etc. São estruturas complexas, entende? Todas elas são engajadas para ouvir música, interpretar música e fazer música, né? É um negócio espetacular, né? Bom, então, o que mais me preparou para essa palestra foi esse livro aqui, que eu aconselho a vocês comprarem imediatamente. Que a música, olha como ele escreveu musicofilia, olha aqui, muito bacana, né? Botou essas pontuações aqui, com aumento de tempo. Olha como ele botou o P aqui também, né? Então, esse camarada é o Oliver Sacks, que é um dos maiores neurologistas e psiquiatras, né? Que trabalha em Nova York, que
tem vários livros. Ele escreveu aquele livro, O Homem que Confundia a Mulher com o Chapéu. Não sei quem que já viu esse livro, mas é um livro bem maravilhoso. Esse livro é uma diversão tremenda. Você começa a ler, não consegue parar. Aquele é mais física, mais matemática, né? Que é o livro do Roederer, do Juan Roederer, esse meu amigo que atualmente está no Alasca. Né? É um livro fabuloso também. Quem gosta de livros eletrônicos, de e-books, pode comprar isso na Amazon por R$20. Né? Esse aqui é um pouquinho mais caro, mas é maravilhoso, né? Que você pode ler em qualquer lugar, com um iPad, com um tablet, né? Ou no computador. Né? Eu tenho uns 200 livros no meu computador e agora já me acostumei a ler no tablet. Aí tem gente que diz, mas por que esse livro é muito melhor? Papel, né? Uma maravilha o papel, né? Aí eu descobri que eu também gostava muito do papel. Adorava os livros da Oxford. Mas sabe o que eu descobri? Que eu era cheirador de cola. Eu gostava dos livros de papel porque eu cheirava cola. Né? Então eu estou aconselhando o pessoal do Mac, né? ou desses outros fabricantes de Android aí, de botar um cheirinho que sai dali, né? Porque aí o camarada, vou comprar o iPad, eu vou comprar o Galaxy, né? Mas é porque tem cheiro, né? É um cheirador de cola. Isso, aliás, eu devia tirar a patente desse negócio, né? Vocês não acham? Botar cheiro nas coisas. Bota cheiro na televisão LG, que é melhor que o cheiro da Philips, né? Bom, então, esse camarada é outro sujeito fabuloso, viu? Esse sujeito aqui, o bafo, é físico. Esse Daniel Levitt. Ele foi para o Caltech. Caltech é um templo da física e da matemática na Califórnia. California Technological Institute. Ele foi criado pelo Millikan, Robert Andrew Millikan, que foi o sujeito que mediu pela primeira vez a carga do elétron, lá na primeira metade do século XX. E o Millikan criou esse Caltech, que ele olhava para o MIT, olhava para Harvard, e dizia, não, mas a costa oeste, né, tem que ter um negócio de alto nível também. Por que só tem Harvard e MIT? Né? Vamos ter um negócio, Princeton, né? Yale, né? O que eles chamam de Ivy League nos Estados Unidos, né? Porque nas paredes cresce aquela era. Né? Então ele criou o Caltech, que foi a primeira grande universidade na costa oeste, de grande qualidade. Levou o Einstein lá. O Einstein foi lá, mas não gostou de lá, acabou vindo para Princeton, né? Onde ele acabou os dias dele mais tarde. Mas esse Daniel Levitt, peraí, estou bobeando aqui. Esse cara é um gênio, viu? Essa é a cara dele até agora mesmo. Ele com 15 anos já era roqueiro, sabe? Mas o pai dele disse para ele, olha, eu não consigo trabalhar em casa. Você põe esse negócio aí, o mais alto aí, com rock, não dá, pô. Vamos fazer um negócio, vou te dar um melhor fone de ouvido que você queira. Ele disse que foi a salvação da vida dele. Porque ele ouvia naqueles alto-falantes muito vagabundos daquele tempo, né? A música de rock, botava com distorção e tudo. Aí o pai dele deu aquele fone de ouvido para ele. Aí ele começou a ouvir música de verdade. Ele via coisas naquelas músicas que nunca ele tinha ouvido antes. Então ele começou a entender de música como diretor musical de som. E ficou rico, porque o cara, ele ia para os estúdios e ficava lá peruando os negócios, olhando. Ele, não, mas olha, aqui não está muito bom, olha, é melhor aumentar esses graves aqui, ou é melhor mudar essa conjunção aqui desse agudo, desse harmônico com o outro. Ele ficou um craque na área de diretor de som nos estudos. Ele encontrou o Santana. Quem é que já ouviu falar no Santana? Pois é. Então, aí o Santana adorou ele, porque disse, esse cara tem um ouvido fabuloso, ele prepara o som no estúdio, os meus discos, os meus CDs saem ótimos.
Bom, ali ele está com Sting. Depois ele fez filme, musicou filme. Bom, o cara hoje está no Canadá e é chefe, só que ele aí não esqueceu da física, nem esqueceu da neurociência, que ele tinha paixão por negócio de cérebro, se tornou um grande especialista em ressonância magnética funcional para entender a interação entre a música e o cérebro, que você faz isso com um tipo de tomografia espetacular, que você vê várias regiões do cérebro e vê quando que aquilo é excitado também, né? Então ele se especializou nisso. Ele hoje tem um grupo inteiro no Canadá e aí ele está no meio desses grandes caras da música também. Bom, como é que a gente ouve com o cérebro? É muito complexo. Você podia me ajudar nisso aí, hein? É muito complicado, porque quando chega a música no cérebro, ela vai para vários lugares que começam a interagir uns com os outros. O cérebro é tremendamente adaptativo e tremendamente plástico, porque adaptar é uma coisa, né? Mas você precisa de plasticidade para os neurônios caminharem para certas regiões do cérebro que têm certa funcionalidade e que não estão sendo usadas às vezes. Agora, a coisa mais espetacular é que quando vem um som qualquer e ele entra pelo ouvido, porque o ouvido da gente é um pedaço do cérebro que é o nervo acústico. Chega aqui. E a visão? A visão é um pedaço do cérebro que é a retina. É tecido neuronal. Estou errado? Estou certo. Ainda bem. Vai carimbando aí. Quando eu disser besteira, você me corrige. Bom, então, por que todas as crianças, velhos, todo mundo, adora televisão, pessoal? Porque é audiovisual. Você fala aqui e aqui é o cérebro. Está falando no cérebro. Quando eu falo com vocês aqui, vocês estão me vendo e estão me ouvindo, eu estou impressionando vocês com audiovisual. É cérebro para cérebro. A força disso é tremenda. Se eu pegar aqui e apertar aqui, está bem. Aqui também é um sensoriamento. Vai para o cérebro. Mas aqui, ó, pessoal, vem direto. É tecido neuronal. Aqui no olho e aqui no ouvido. Quer dizer, a força do audiovisual é que elege o Collor, é que faz as novelas, tá certo? É que domina o mundo inteiro hoje em dia. Nas Olimpíadas você tem bilhões de pessoas no audiovisual. É uma força muito grande. De onde é que ela vem? Da interação direta com o cérebro, né? Bom, essas regiões que eu pintei aí, elas são interessantes, sabe? Mas eu nem vou falar nisso, porque eu vou dizer besteira, aí você vai mandar calar a boca, aí não vai dar certo. Mas se vocês quiserem, a gente pode depois... Mas o mais interessante que eu achei é essa figura aqui, me ajuda aí. Olha, essa figura é interessante, que ela tem as seguintes regiões. Ela tem uma região motora, que são esses neurônios aqui, que estão nessa região. Tem uma outra região aqui, que pega parte da parte sonora, aqui também parte da parte sonora, e aqui a parte visual, no cerebelo. Aqui tem essa parte parietal, aqui de lobo parietal, ela tem, e dentro do cérebro tem umas 6 estruturas, chamadas gânglios basais, que tem uma importância muito grande na música também, que quando esses neurônios recebem, eles processam. E tem outra também, né? Muitos neurônios são especializados para distinguir frequência. Outros são mais especializados para distinguir intensidade, né? E o ritmo? E o ritmo, que é uma componente fundamental do elemento musical. O ritmo é uma coisa muito mais complicada, porque ele se espalha por vários centros cerebrais e ele então interage quase com uma ressonância com aquilo, e a pessoa fica completamente dominada cerebralmente pelo ritmo. Então, o elemento central de música para dominação do cérebro é o ritmo. Vocês já viram esse negócio de tanta gente que vai atrás
e banda militar tocando, né, no ritmo, vai porque aquele negócio ali pega o seu cérebro e realmente domina o cérebro. Né? Esse Oliver Sacks, ele conta casos de pacientes interessantíssimos que tem a ver com o ritmo, sabe? Por exemplo, você tem uma pessoa que tem Parkinson, o cara está tremendo, ou está congelado, né? Aí você começa a fazer musicoterapia com ele, né? Ele, daqui a pouco, quando ele entra no ritmo da música, ele para aqueles movimentos malucos, ou com aquela outra doença, que é a síndrome de Tourette, né? O cara tem tiques nervosos, vira assim, vira a boca. Vocês já viram pessoas que têm essas tiques, né? Isso é chamado síndrome. Uma dessas doenças é a síndrome de Tourette. Também está ligada a essa questão motora também. Também é consertada quando você põe música dentro do cérebro da pessoa, você dá um ritmo para o cérebro passa aquilo para os centros motores, peraí, eu estou fazendo besteira aqui, né? Os centros motores, onde é que está? Onde é que eu fui parar aqui? Peraí, estou fazendo besteira aqui, pessoal. Cérebro e música, não, aqui ainda, não, e já fiz muita besteira aqui, viu, pessoal? Peraí que, agora eu vou ter que, me ajuda aí, Volta. Vocês viram que o meu cérebro é meio podre mesmo, né? Então, agora, a coisa mais interessante de tudo isso é que não é só eletricidade dentro do cérebro, condução neuronal, não. Tudo isso é modulado quimicamente. Opa, peraí. Quimicamente, por substâncias como, por exemplo, a dopamina, que são neurotransmissores. Dentro do cérebro, você tem mais ou menos 200 mil neurotransmissores. Essa é uma química poderosíssima. Né? Quando entra adrenalina aí no cérebro, dopamina, tem um monte, pode ver um dicionário inteiro de neurotransmissores ou de neurosubstâncias neurolépticos e muitas outras classes de química. Né? Eu não estou aqui para dar aula de transmissão nervosa, mas vocês sabem que o neurônio tem uma célula que tem um rabo, né, por onde passa o sinal nervoso, e um neurônio fala com o outro através de uma... Pode deixar. Através dos sinapses que trocam substâncias químicas de um lado para o outro. Né? Então você tem uma conjunção elétrica e bioquímica para funcionamento do cérebro. Essa conjunção da química com a parte elétrica é que compõe todos os modelos de funcionamento do cérebro na sua base físico-química. Certo? Um dos primeiros sujeitos que viu isso foi um grande físico experimental, que não sabia matemática, mas tinha uma intuição tremenda, que foi o grande Michael Faraday, na Inglaterra. Quando ele descobriu muita coisa sobre a condução elétrica, e ele começou a ter relações com um médico inglês, em Londres, e os dois começaram a bolar como é que será que o cérebro funciona, como é que será que funciona o movimento muscular. Então ele começou a introduzir essas noções de condução elétrica nos nervos. Depois teve outros que fizeram modelos até matemáticos no fim do século XIX e no século XX se completou todo esse estudo matemático da transmissão nervosa. Bom, o ritmo parece a coisa mais importante da música para o cérebro. Agora, como você tem outros sensoriamentos também, como visual, térmico, etc., começa a aparecer, porque o cérebro tem
comunicações e adaptações e plasticidade, começa a aparecer interação entre os sentidos, por exemplo, visão com audição, audição com sensações térmicas, isso é chamado de sinestesia. Eu não sei se vocês viram aí na televisão, o Nicoleles, esse neurocientista brasileiro, ele está conseguindo dar sinais visuais para cegos com a modulação de feixes de laser na pele. Não sei se vocês viram isso, mas isso é uma sinestesia, quer dizer, é uma interação entre vários sensores, né? Passa de óptico para térmico, de térmico para acústico, de acústico para visual. Você pode brincar. Por que você pode brincar com isso? Porque dentro do cérebro existe comunicação entre os neurônios, existe também adaptação, né? Tem gente que, por exemplo, teve um tumor no cérebro, arrancaram o tumor fora, né? O resto do cérebro vai se adaptar a fazer aquela função, né? Isso é uma coisa impressionante que está muito discutida no livro do Oliver Sacks e também no grande Antônio Damasio, né, que escreveu O Erro de Descartes, que é um livro imperdível para qualquer pessoa que queira saber alguma coisa da área de neurologia, de cérebro. É impressionante. Depois ele escreveu um segundo livro, Em Busca de Spinoza, que ainda é mais interessante ainda, né? Então, sabe, eu acho que é tão bonito esse negócio de ciência interdisciplinar, né? Aí que está a beleza da ciência. Aliás, tem uma frase do indivíduo, lá para o passado nosso, lá para 1600, né? Ele diz assim, como é que ele diz assim, olha, se você sabe muito da química, porque naquele tempo não havia ainda muita física, sabe muito da química, mas só sabe química, então você não sabe nem química. É linda essa frase, né? Quer dizer, você é um grande químico, né? Entende muito da química, mas entende só de química, então você não entende nem da química. Você tem que ser o quê? Horizontal, interdisciplinar, porque nós só dividimos o estudo da ciência em física, matemática, química, biologia, porque isso daí facilita, né, a especialização. Mas a ciência não sabe disso. A ciência não é lida nos livros de física, nem de química, né? Ela fala da natureza para o cientista. Então o cientista não pode chegar para a natureza e dizer, olha, está aqui a minha carteirinha de químico, fala química comigo. Ela não vai falar química, vai falar uma mistura de física, química, biologia, tá certo? E o cara vai ficar sem entender nada. Entende? Bom, isso daí eu estou querendo salvar a minha ignorância multidisciplinar. Porque o cara que entende muita coisa também não entende nada, né? Tem isso também de chato. Bom, mas vocês estão vendo que eu sou meio demagogo também, né? Então, hein? Como é que é? Falar mais alto? Você pode aumentar o som aí? Aqui, ó, tá vendo? O negócio aqui é todo automático. Estão me ouvindo aí atrás? Tá? Tá. Você precisa usar fone de ouvido. Bom, olha, bom, falei um pouco sobre... Agora, o que é esse negócio aqui de DBS? Você sabe que o pessoal hoje em neurocirurgia, ó, neurocirurgia realmente é um negócio impressionante, sabe? O pessoal abre, faz craniotomia, entra lá dentro do cérebro para operar, para tirar um câncer, para um aneurisma que está lá dentro, que é uma bolsa de sangue que abre lá dentro. Os caras vão lá, fecham aquilo, né? Tiram fora. É impressionante. Eu assisti umas neurocirurgias aqui com o professor Colli, que eu estou trabalhando junto com ele, e eu fico impressionado de ver como é que o pessoal entra lá dentro do cérebro e faz aquelas cirurgias, né? Aliás, o Colli dizia assim para mim, não, o negócio não é quando a gente entra, o negócio a gente tem que pensar quando vai sair de lá de dentro, viu? Porque tem que lembrar de um monte de coisa, senão você faz um monte de estrago, né? Não só quando entra, mas quando sai, né?
é espetacular. Agora, a neurocirurgia é assim, né? Se é neurocirurgião, se opera 10, salva 2, né? Porque o que morre em neurocirurgia não é bolinho, né? Então, tem um negócio em neurocirurgia que eu acho que é o máximo, viu? Que é essa DBS, é a estimulação, é Deep Brain Stimulation. Isso foi autorizado há coisa de uns 10 anos pelo FDA, que é a Anvisa americana. Você quer passar aquela... Olha esse negócio aqui, pessoal. É realmente... Não é. Olha aí. Isso daqui é um dele chamado estereotático, em que põe na cabeça da pessoa, porque tem que entrar no ângulo certo, chegar até o lugar certo, né? Você não vai operar assim sem mais nem menos. Então os camaradas põem na cabeça aí da pessoa, peraí, não é aqui que eu quero, é aqui. Põe na cabeça da pessoa, entra, faz um buraco, vai abrir um buraquinho aqui, fazer cranitomia, aí põe o eletrodo lá dentro e chega em certas regiões cerebrais que estão provocando patologia motora, por exemplo. Aí põe uma frequência elétrica ali e conserta a pessoa. Olha, isso daí é um negócio incrível, né? Agora, vai ficar lá, depois ele fecha, fica uma caixa aqui fora, tá certo? Tem o problema da bateria que vai gastando, né? É feito marca-passo. Aliás, um negócio gozado é o seguinte: século XX, século do coração. Você pega o coração, para o coração, tira fora, põe de outra pessoa, põe marca-passo, né? É um negócio que você brinca, faz. Quantas pessoas já ouviram falar em transplante, né, de coração? Faz. Agora, e cérebro? Então eu acho que o século XXI, Norberto, vai ser o século do cérebro, como o século XX foi o século do coração. Tá certo? Esse é para isso que nós estamos caminhando, claramente, né? É homem-máquina. Você vai botar chip no cérebro, como você bota passo, marca passo no coração, estente, não sei o quê. Isso aí, hoje em dia é uma brincadeira, né, no coração. Quantas pessoas você conhece que já fizeram essas operações, essas cirurgias todas, né? Estão vivendo aí muito bem, com alta qualidade de vida. Mas o cérebro não, pessoal. O cérebro vai começar, está começando agora essa interação homem-máquina, informática, no fundo é isso. Bom, obrigado, pode mudar essa aí. Então, e tem essa estimulação elétrica. Bom, e em homenagem aqui à doutora Dionéia, eu botei o Lacan aqui, que ela é especialista em linguagem e discurso, né? Então botei aqui o Lacan, que está junto ali com Freud, né? O Lacan é um grande filósofo e como é que eu chamo ele, Dionéia? Psicanalista, né? Um grande psicanalista que já faleceu, e que ele dizia o seguinte: quando a criança está no útero da mãe, né, o feto, a criança começa a interagir e aprender noções de espaço, né, de força, começa a chutar a barriga da mãe, né, se mover lá dentro, começa a chupar o dedo para aprender, quando sair, poder chupar o seio da mãe e sobreviver, né? Então isso é lá dentro, né? Lá dentro ela está fazendo lá a circuitaria neuronal para aprender o que é espaço, o que é força, né? O que é chupar o dedo. Quando sai, aí muda tudo, porque aí já não há mais circuitaria abstrata dentro da evolução cerebral dela. Aí é matéria mesmo, é cheiro do seio da mãe, é gosto do leite, né? É a segunda fase. Então ele está lá dentro, é pura coisa abstrata de circuitaria neuronal sendo preparada, sai, aí ele vai usar aquilo para sobreviver. Vai chupar o seio da mãe, vai se alimentar. Mas aí já é Homo sapiens sapiens? Não é. Ele só vai ser Homo sapiens sapiens quando ele chegar por volta dos 2 anos e aprender linguagem. Aí ele dá o grande salto
para Homo sapiens sapiens. Né? Eu acho linda essa figuração, essa estruturação evolutiva que o Lacan criou, porque depois eu me meto a dizer que tem uma quarta fase, que é a fase não apenas da linguagem acústica, ou mesmo linguagem mímica, mas é a linguagem da internet. Né? É a linguagem global, mundial que nós estamos. Quer dizer, nós chegamos a uma fase no século XXI que transcendeu esse modelo evolutivo cultural do próprio. Se ele vivesse agora, tenho certeza que ele ia entender isso. Né? Então, esses dois camaradas aqui, eu acho, eu pergunto para os meus alunos de física, né? Você conhece o Einstein? Todo mundo conhece. Eu digo, você conhece o Claude Shannon? Ninguém, nem os físicos sabem direito o que é isso aí. Esse camarada, ele foi professor no MIT e trabalhou. Opa, peraí, eu estou fazendo burrice em sequência. Quer me ajudar a voltar para lá? Aí, esse Claude Shannon, ele... Deixa eu explicar o seguinte. Você tem comunicação e você tem informação. São dois conceitos completamente diferentes. Porque a comunicação é o método pelo qual você transmite informação. Você pode também não transmitir informação nenhuma, só transmite ruído. Né? Então o que o Shannon fez? Ele pegou um conceito fundamental na teoria da comunicação, juntando com informação. Então ele diz o seguinte, você tem um emissor, sempre você tem a seguinte estrutura, um emissor, um meio por onde aquele veículo da comunicação passa, e tem um receptor. Né? Então ele pegou o emissor, o meio e o receptor. Sim, todos três têm ruído. Porque esse cara que está falando, ou que está mandando em código Morse uma mensagem qualquer, ele tem limitações, ele tem ruídos. Ele não é perfeito em todas as frequências. Então, quando passa no meio também, se tiver um prédio na frente ou uma árvore, tem ruído também. Ou ruído de outras ondas que estejam circulando por ali. E quando chega no receptor, mesma coisa, o receptor tem limitações auditivas ou limitações, se for um aparelho eletrônico, ele não recebe em todas as frequências, então também tem ruído. Então, o que o Shannon fez foram duas coisas, são as duas equações do Shannon. Ele calculou qual era a quantidade de informação que chega do emissor para o receptor em relação ao ruído. Porque se for 100% de ruído, não passa informação. Ele escreveu a equação que permite você saber quanto realmente de informação chega. É fundamental. Mas ele fez uma coisa sem a qual, pessoal, vocês não teriam telefone celular, televisão, internet, não teriam nada disso, que é a capacidade de compactação dos sinais, de tal forma que você, quando mande uma mensagem, você compacte de tal forma que quando ela chega, ela vai chegar lá num tempo relativamente curto e não vai demorar muito tempo para chegar se ela estiver descompactada. Tá certo? Esse negócio é tremendo, pessoal. Se não tiver isso, não tem celular, não tem internet, não tem televisão por satélite, não tem nada disso. Foi esse cara aqui que fez isso. Certo? Ele andava, eu estava no MIT lá como professor visitante, quando o Shannon estava lá como professor. Ele ficou podre de rico, porque ele foi para a Bell, tirou patentes desse negócio, e ele tinha uma mania gozadíssima. Ele gostava de andar em monobike, sabe, bicicleta de uma roda só. Ele passava lá nos corredores do MIT com a monobike. A outra mania dele era malabarismo, sabe? Esse negócio de jogar bolinha para o alto. Só que ele construiu um robô. Quando você calcula quantas bolinhas um malabarista desse que fica na frente do carro pode jogar para o ar, de que depende aquilo? Primeiro, depende do tempo de relaxação neuronal do cara
Quando vem uma bola e outra, ele ainda está pronto para pegar, né? Então é um negócio neuronal, né? É um negócio que depende do tempo de resposta neuronal. Mas também depende da aceleração da gravidade, né? Você joga o negócio para cima, se ele cair com muita aceleração, não dá tempo de você pegar. O máximo que esse cara consegue são 7 bolas. Tá certo? Mais ou menos. Pode ser que tenha uns caras aí super bons que fazem com 8, né? Já viu algum malabarista desse fazer com mais de 7? Nem no circo do seu Léo eu já vi isso. É sempre aquela limitação cerebral e gravitacional. É bacana, né? Como é que entra a aceleração da gravidade junto com ver a interdisciplinaridade que existe até numa coisa tão simples como o malabarismo, né? Bom, aí ele fez um robô que botava 27 bolas no ar, mas era um robô, né? O robô era microprocessado, né? Ele podia brincar com quantas, até um limite também, é claro, de tempo de relaxação do próprio braço do robô. E tinha na casa dele. Agora, e esse outro cara aqui? Esse é outro gênio, né? O Turing, ele inventou um computador ideal, que é a chamada máquina de Turing, e que simula qualquer computador, é o computador universal. É uma folha, imagine uma folha de papel furada, em que você pode botar furos aí, que pode ter furo ou não ter furo, linguagem binária. E aí ele começou a bolar umas coisas de lógica computacional, e mostrou que essa tal máquina virtual, essa máquina ideal, que é o computador de Turing, ele podia ter uma limitação muito séria, que é a seguinte: se você dá uma instrução para ele fazer uma conta, se ele entrar num ciclo em que ele começa a se perder, porque não consegue chegar ao fim, não tem parada, tá certo? Esse computador nunca vai te dar uma resposta. Mas, como é que você sabe que num dado computador não vai ter o problema da parada, que é o problema mais importante da teoria da informação? E ele estudou esse problema. Até hoje, quando você pensa em lógica de informática, aí surgem problemas lindos. Problema fundamental: será que o ser humano pode construir um computador que possa pensar melhor do que ele, melhor que o cérebro humano? Tem duas correntes. Uma corrente que diz que sim, e outra corrente que nunca vai se conseguir um computador que vai ser melhor que o cérebro humano. Eu sou a favor de pensar que sim, que vai se fazer um computador melhor que o cérebro humano. Se não fizer um, vai fazer um montão de computadores operando em paralelo. Vocês já ouviram falar nesse computador da IBM, o Deep Blue, que ganhou o título de mestre internacional de xadrez, né? Ó, isso daí já mostra que nós estamos caminhando para lá. Mas eu não vou entrar nessa discussão com vocês, que a gente acaba até em religião com esse negócio, né? Porque tem o Roger Penrose, que é um grande matemático, que diz que não, que nunca vai se construir um computador que funcione melhor que o cérebro humano. Esse Roger Penrose é de Oxford. Tem um livro muito interessante sobre esse problema. Vale a pena ler. Agora, falei até agora sobre música no cérebro, mais ou menos, né? Agora, e a música do cérebro, que eu chamo de biomúsica? A boa música é muito interessante pelo seguinte: vou ter aqui, vocês receberam aí também, uma crônica que eu escrevi sobre o Beethoven e o Villa-Lobos, né? Que o Beethoven era surdo, compôs a 9ª Sinfonia já surdo, né? O Villa-Lobos compunha na casa dele, lá no Rio de Janeiro, no meio de uma bagunça geral, criança falando, rádio ligado, e ele estava compondo lá na pauta. A ponto tal, como eu conto aí nesse artigo, que o Tom Jobim perguntou a ele: mas maestro, como é que o senhor pode compor aí na partitura, no meio de toda essa bagunça? Então o Villa-Lobos disse para ele assim: olha, o ouvido de dentro
Não tem nada que ver com o ouvido de fora, né? E os neurologistas, os neurocientistas de hoje estão investigando o que é esse ouvido de dentro e esse ouvido de fora, como é que eles estão dentro de todas essas funções cerebrais, né? Mas isso daqui é um artigo recente dos chineses, nessa publicação, que é uma publicação livre, muito interessante. Eu acho que esse artigo é de quando é, Breno? Hein? Do ano passado, né? Em que eles pegaram eletroencefalograma e pegaram também imagens de ressonância magnética funcional e compuseram música com esses sinais. O que eles fizeram? Pegaram os sinais matemáticos e, através de códigos que eles impuseram, eles conseguiram transformar isso em música, em ritmo. Você pode tocar essa aí? Vamos ouvir aqui. Não tem muita graça não, mas sai alguma coisa diferente. Bom, eu já fui mais ambicioso, junto com o Breno, eu fiquei doente e fui tratado aqui tal. Eu tive um negócio chamado hidrocefalia, de pressão normal. Tiveram que fazer um buraco na minha cabeça e botar uma válvula. Eu achei, puxa vida, século XXI ter que furar minha cabeça, né? Bom, é verdade que eu estava mal, viu? O pessoal arrastava os pés, mijava nas calças, tinha labirintite, né? E aí, quando aliviaram essa pressão intracraniana, eu fiquei mais ou menos assim, não está grande coisa, mas dá para o gasto, pelo menos, né? Então, eu achei que eu devia ter um desafio para por que furar a cabeça? Então, eu botei vamos medir essa pressão intracraniana com um chip, botei num crânio para experimentar e vi que com esse chip e um sistema de medida, eu realmente conseguia medir a pressão intracraniana sem furar a cabeça, certo? Então, estou fazendo isso. E aí eu encontrei um camarada espetacular que é o Norberto Cairasco, né? Aí o Norberto, ele tem um negócio, esse camarada é fora de série, porque olha, ele além de ser um grande cientista, ele é dançarino, né? É artista, faz coisas lindas. Aquele negócio ali do cérebro é só uma brincadeira dele, porque ele faz exposições da arte dele realmente maravilhosas. Então eu tenho uma inveja desse camarada danado, né? De ser parecido com ele, viu? Mas realmente, então ele ainda por cima, ele disse para mim, ó Sérgio, eu tenho ratos transgênicos, epiléticos, audiogênicos. Quer dizer, o ratinho, quando ouve um som, entra em crise de convulsão. Aí eu disse, não, peraí, então vamos medir a pressão intracraniana durante uma convulsão, coisa que, segundo o que eu sei, nunca tinha sido feito anteriormente. Então, o que nós fizemos? Peraí, vou botar aqui o outro, né? Não, não é esse. Onde é que está? Onde é que está o ratinho? Ah, está ali, ó. Você pode lançar esse aí? Então, o Norberto tem um ratinho dele aqui, ó. Para por enquanto. Ah, já saiu. Dá para parar? Isso daqui é da penitenciária de Rondônia, viu? Que esses caras sabem usar esse negócio melhor que qualquer um, viu? Então, está o ratinho lá, e eu botei aquele chip na cabeça do rato. Isso é o rato que o Norberto tem, que é um rato transgênico, epilético. Quando ele ouve um som,
ele entra em convulsão. Então, esse eixo aqui é o eixo da medida da pressão que está saindo daquele fio ali, bem comprido. Tá certo? E aqui nesse eixo é o tempo. Então, quando eu tiver a pressão intracraniana subindo, esse valor aqui vai dar uma subida. Acontece o seguinte, quando o rato levanta a cabeça, o que ele faz? Ele joga sangue e o líquor para a coluna. Então, o que acontece com a pressão intracraniana? Diminui. Se ele abaixa a cabeça, exatamente o contrário. Entra sangue e líquor no cérebro e aumenta a pressão. Só que é um ratinho, pequenininho, né? Quem sabe que o meu método é suficientemente preciso para ver isso? Pode soltar, então? Olha lá. Agora o ratinho está ali quietinho. Agora, se ele levantar a cabeça, se o meu aparelho funcionar bem, eu vou ver a diminuição de pressão. Levanta, rato. Olha lá, diminuiu a pressão. Levanta. Olha lá. Olha, isso daí é coisa muito pequena, pessoal. São milímetros de mercúrio. Olha lá, ele vai levantar a cabeça. Levanta, rato. Olha lá. Diminuiu. Olha, pô, está funcionando o meu equipamento aí. Olha lá. Agora ele vai fazer o contrário. Olha lá. Baixou, olha lá. Aumentou a pressão. Aí eu fiquei confiante, né, que nós estávamos fazendo um negócio realmente inovador, certo? Agora ele vai receber um som e vai entrar em convulsão. Olha lá. Recebeu o estímulo sonoro, 15 segundos, né? 15 segundos. E ele então entra em convulsão e a gente está medindo durante, ainda está em convulsão, está vendo o rabinho dele, ele está em convulsão ainda, tá certo? E a gente medindo a pressão intracraniana como função do tempo. Agora, por que a gente está fazendo isso? Qual é a ideia realmente ambiciosa? Se eu analisar essa função temporal aqui com umas técnicas de física, estatística, em que o Breno é craque, a gente pode tentar prever com um método em que a gente estuda a entropia desse sinal. Eu não vou explicar isso muito bem, só vou dizer para vocês que é um método de física estatística que se usa para transições de fase em mecânica quântica, como a transição de Bose-Einstein e outra. Você mede essa entropia. E aí a ideia é que com isso aí, eu poderia prever a aura. O que é a aura? Antes de haver uma convulsão em humano, começa a haver umas estrelinhas, etc. Se isso fosse possível, eu podia implantar, então, no rato, por exemplo, um servidor aqui embaixo da pele dele, ligado, por exemplo, a um depósito de um anticonvulsivante. Quando eu medisse a aura que ia prever que o rato ia entrar em convulsão, dava uma injeção, uma infusão do anticonvulsivante. Segundo o professor Sakamoto, que é um dos maiores especialistas aqui da medicina, e que é o diretor do CIREP, né, Centro Internacional de Referência em Epilepsia, esse seria realmente o santo graal do estudo de epilepsia, né, se a gente conseguir fazer isso. Bom, depende aí do meu amigo ali nos ajudar mais, né? E essa foi a única experiência que nós fizemos. Nós somos muito preguiçosos. Né? Isso daí quanto tempo faz, né? Agora nós estamos fazendo uma outra coisa que naturalmente o Norberto diz que não está certo, né? Que nós estamos trabalhando com epilepsia, que ele diz que não é epilepsia, com um outro professor da Paulista de Medicina, que ele, em vez de ter um rato transgênico, ele injeta pilocarpina e induz também epilepsia. Nós estamos estudando isso, estamos estudando também as imagens de ressonância magnética, o que acontece com esse ratinho lá em São Carlos. Bom, vou mudar aqui. Muito obrigado, hein, filho? Bem, então, isso aí, graças ao Kairai, a quem analisou pela primeira vez esse sinal
foi um amigo meu, espetacular, que resolveu abandonar todo esse negócio. Hoje ele é psicólogo, né, que é o Marcelo Maza. Sabe que ele largou a parte, estava no Einstein lá, trabalhando na área de imagem, ressonância, largou tudo. E hoje em dia ele é um clínico, psicólogo clínico aqui em Ribeirão. Né? Outro, por favor, aqui, né? Vamos ver. Depois eu vi que não precisava nem de botar colar aquele chip no osso. Porque você tem que fazer uma incisão no osso, abrir a pele, tirar o periósteo, colar o chip no osso, né, para poder medir. É uma medida minimamente invasiva. Aí nós bolamos uma outra tipo de medida que você só encosta na cabeça. Eu não vou explicar isso aqui com detalhe, mas o fato é que nós conseguimos medir também esse sinal. Esse sinal que está aqui embaixo, se eu acertar aqui, usar o laser, é um sinal que veio da minha cabeça. É o meu, né, Breno? É uma cabeça que tem hidrocefalia, que tem um sinal da pressão intracraniana característico dessa doença, tá certo? Quando você faz umas análises matemáticas aqui nesse sinal, você acaba vendo uma coisa espetacular, você vê o batimento do coração. Quer dizer, só com aquela coisinha que vocês viram de encostar, eu consigo medir 3 coisas. A pressão intracraniana, que é uma coisa neurológica, não só neurológica, mas implica em hidrodinâmica do líquido, do sangue. Consigo medir o batimento cardíaco, né, que está aqui, e consigo medir a respiração. Caramba, com um aparelhinho de titica, você consegue fazer 3 medidas. Na UTI, eu estou fazendo isso com gente. Já fizemos com 14 humanos aqui na unidade de emergência, tá certo? Fazemos com ratos, com coelhos também, porque a comissão de ética deu primeiro licença para nós fazermos com animais, né? E aí passamos para humano. Bem, então, aí quando eu vi isso aqui, dá para fazer música com esse negócio que sai do meio da cabeça. E olha, aqui você não tem um coração batendo? Né? E aquilo ali é a respiração, muito mais lenta. Tá certo? Vocês já viram então o atabaque, né? Bacana. Introduzir ritmo a partir de biologia, na minha cabeça. Que bacana, né? Agora, e esse negócio que estão aqui embaixo? Esse daqui embaixo eu faço essa coisa matemática aqui, quer dizer, o Breno faz, né? E nós pegamos essas frequências, e o que nós fazemos? Agora vamos brincar, pessoal, que a vida também não é só ciência, né? Tem que brincar também, né? Quando brinca, o que acontece? Bom, então eu introduzi ritmo, né? A respiração 15 batimentos por minuto e o coração 90, já está bom, é um atabaque razoável, né? Então, aí conseguimos com aquelas frequências passar isso para as frequências de um piano com temperada, né? Reescalada para os pianos. E o que é amplitude? Amplitude é a altura daquela transformada de Fourier naquela frequência. E o que são os tempos? Que é diferente, o ritmo imposto atrás da melodia, os tempos da própria melodia, né? Que são os tempos das notas, mínima, semibreve, fusa, semifusa. Nós fizemos isso também com um código. E o que deu? Aí, bom, nós não estamos aí com a partitura, não. Você botou aí, não? Bom, mas aí nós tínhamos que chamar um músico, pessoal, porque ele é físico, médico, estatístico. Eu não sou nem físico, nem nada, né? Sou só doente, que dou o sinal da minha cabeça, né? Então aí chamei um músico. Esse cara é um músico extraordinário, que trabalha em São Carlos, num estúdio chamado Estúdio Birimbau, e ele então nos ajudou a montar
a essência musical. Porque olha, não adianta matemática e física querer fazer música se não tem músico. Tá certo? Aquele trabalho do chinês lá tinha músico. É uma equipe interdisciplinar. Isso é que é lindo, entende? Você trabalhar com uma equipe interdisciplinar. Aí, o que deu? Deu o seguinte, aí o cara bolou lá um negócio, por exemplo, agora ele tinha que estruturar uma teoria musical em cima do que nós propusemos. Então o que ele fez? Ele pegou aquele si bemol 2, botou com 100% do volume, e em suma, ele fez um músico, nos ajudou a transformar, porque tudo aquilo que estava ali não era audível, pessoal, era da minha cabeça, senão um matemático. Eu quero fazer música, música é som. Som para um ser humano ouvir, tem que ser entre 20 Hz e 20 kHz, senão não vai ouvir. Mas não estava, eu estava lá embaixo. A frequência do coração é 2 Hz, a frequência da respiração é 0,2 Hz. Não vai ouvir, tá certo? Bom, então, o que nós fizemos? Fizemos essa transdução, isso não é tradução, é transdução, e aí o cara pegou e ele agora vai fazer música com isso. Né? Então olha aqui o que ele conseguiu fazer. Deixa eu tocar então. Isso não da minha cabeça, mas foi fabricado pela minha doença, certo? Vamos ver. Esse é o coração. Quando o chimbal aparecer... Está gostando, André? Esse é o meu filho, que quer ter músico também. Isso é só para preparar, entende? Daqui a pouco vai começar a entrar. Se não mover as pessoas, não é música. Uma outra maneira de fazer biomúsica, que eu fiz há uns 30 anos atrás, foi diferente. Que foi o seguinte, eu peguei moléculas biológicas, por exemplo, essa molécula, uma das moléculas que eu peguei, foi uma molécula que veio de uma cobra cascavel, que é a crotamina, que ela então tem uma estrutura cristalográfica, que tem aqueles famosos 21 aminoácidos, que compõem as proteínas. Né? Essa crotamina, a estrutura dela foi estudada lá em São Carlos e aqui em Ribeirão também, pelo Laure. Foi publicado esse trabalho aí no European Physics Journal, olha lá, super antigo, 92, faz quase 20 anos. Né? E aí eu peguei, isso daqui é a estrutura chamada primária da molécula de crotamina. Cada letra dessa corresponde a um aminoácido. Quais são aquelas três? Então, para cada aminoácido, eu fiz um código que tinha uma nota musical. Certo?
Então, quando você vai puxando a estrutura primária, vai saindo notas da proteína. Agora tem que chamar um músico para ele pegar aqueles insumos ali e compor uma música, tá certo? Então eu chamei um músico espetacular, que naquele tempo ele trabalhava com meu filho lá em São Carlos. Hoje ele é professor do Imagem e Som da Federal, chamado Glauber, é um grande músico. Então, nós, com esse código, demos os insumos para ele, e ele fez uma música da crotamina. Aí, quando vocês ouvirem, pensa numa cobra, olha, cascavel, está balançando uma coisa. Chatear vocês com mais coisas dessas. Esse é o Alexei, o músico, no estúdio, e esse é o Breno aqui na frente do computador lá trabalhando. Queria agradecer mais uma vez ao nosso grande Norberto, ao professor Bafa e a vocês por terem aguentado chegar até aqui comigo. Muito obrigado, então. Esse é o nosso, pode botar a música, bem? Esse é o nosso grande Vila Lobos e a gente tem que terminar com alguma coisa dele. Mas vocês podem